Nós vamos para o nosso último dia da nossa série. E às vezes você pode estar se perguntando, poxa vida, eu queria ver uma ministração sobre a Páscoa, hoje é Páscoa. Mas nós vamos falar sobre ela. Tem tudo a ver, eu estava estudando, hoje eu estava repassando alguns detalhes da ministração. E ali eu fiquei pensando até sobre isso, falei, Deus, eu podia falar, né, sobre a saída do povo e tal. E ali eu repassando e vendo, eu falei, cara, é exatamente o que eu preciso falar hoje. O irmão mais velho hoje é sobre tudo que eu e você precisamos ouvir, é sobre tudo que eu e você precisamos saber. E recapitulando um pouco sobre o que nós já falamos, nós vimos a história de um pai. Nós estamos na série Pródigos, para quem está hoje, quem sabe na transmissão, e não pegou as outras séries, já está tudo publicado, você pode assistir. Mas nós estamos falando sobre pródigos. Entendemos que não é uma história de um filho pródigo, mas sim uma história de dois filhos pródigos. E hoje nós vamos entender o preço que tudo isso teve, porque até então, na semana passada, nós vimos um filho que tentou pagar uma conta, um filho que tentou de alguma forma retribuir ao pai sobre todo o prejuízo que ele ofereceu, mas o pai não aceita aquilo. Simplesmente o pai olha para ele, coloca vestes novas, uma aliança no dedo, sandálias novas, faz uma festa. E até então parece que ficou tudo bem, parece que tudo que ele cometeu de errado não teve preço algum, parece que foi tudo muito simples, e algumas pessoas usam isso como uma desculpa, para falar, não, eu fiz, errei, está tudo certo, não vai acontecer mais nada. Mas hoje nós vamos ver, por meio do irmão mais velho, algumas coisas que quem sabe vão chocar você e quem sabe vão ir de encontro a você. Então olha para a pessoa do teu lado e fala assim para ela, pode ser para os dois lados, fala, ainda dá tempo de ir embora. Fala, eu estou te avisando. Sabe, mas não, isso não é para gerar um peso no teu coração, mas é para mostrar o como Deus ama a mim e a você. É para eu que você possamos entender que existe um preço, e um preço foi pago nesse resgate, nesse recebimento, em toda essa história a qual Jesus está contando para aqueles fariseus. Mas antes de a gente entrar na história, temos um testemunho hoje de uma filha pródiga, e eu quero que ela suba aqui para compartilhar com você sobre um pouco daquilo que Deus fez na sua história. E eu acredito que isso vai sensibilizar o seu coração, e não só o seu coração, mas a sua alma, a ponto de você compreender o quanto eu e você somos amados pelo Senhor. A pastora Castorina perguntou para mim, nossa, eu tenho um testemunho, pastor. E eu me vi quando você estava ministrando, e algumas coisas Deus foi falando, e ela vai compartilhar com você exatamente o que Deus falou com ela. Paz do Senhor, igreja. No domingo passado, eu estava aqui ouvindo a ministração do pastor Douglas, e o Senhor começou a falar comigo profundamente ali na minha cadeira. E eu fiquei me vendo como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai. E, bem rapidinho, só para vocês entenderem, eu fui criada desde os meus 2 anos de idade, dentro de um lar cristão, fui ensinada, não só por ouvir falar, mas por ver os meus pais praticar a vida com Deus, a caminhada com Cristo. Mas depois de uma certa idade, eu resolvi viver a minha vida. Fiz igual o filho pródigo fez. Peguei tudo que eu achava que eu tinha de direito e parti da casa do pai. Abandonei. Fui viver da minha maneira, do jeito que eu achava que eu devia viver. E, irmãos, foi por uns quase 20 anos isso. Não foram 20 dias, nem 20 meses, mas foi por quase 20 anos. E eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. E eu pratiquei tudo que você possa imaginar, tudo que existe no mundo, tudo que o mundo oferece. Eu vivi, eu conheci, eu entendi nesse mundo. E num determinado momento da minha vida, eu me vi como filho pródigo. Para mim nada tinha graça, nada tinha sabor. Tudo que eu tinha, tudo que eu vivia, não tinha graça. Era uma vida vazia, uma vida triste.
Eu podia comer o que fosse, dormir super bem, mas eu sentia uma tristeza, um vazio dentro de mim. Eu tinha minha família, meu esposo, meus filhos, mas eu sentia um vazio muito grande, uma falta de algo assim que nada podia preencher. Saía, nos divertíamos e tudo aquilo que você sabe que tem no mundo, mas nada daquilo preenchia o meu coração. Eu tinha uma tristeza muito grande. E num determinado momento da minha vida, eu não vou contar, irmãos, em detalhes, porque eu não quero tomar aqui todo o tempo da palavra, né? Mas num determinado momento da minha vida, eu entendi que eu precisava voltar para a casa do Pai. Eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. E nesse momento, eu havia perdido os meus pais. Eles eram a minha base, eles oravam por mim, pelos meus filhos. E então, quando eu perdi eles, eu fiquei totalmente sem chão. E nesse momento eu entendi que era o momento que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. E eu comecei a fazer esse caminho de volta. E quando o pastor Douglas começou a contar a história, né, do filho pródigo voltando, e eu fiquei me enxergando naquela situação, eu comecei a falar comigo mesma, eu preciso voltar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa situação? Eu conheço, eu sei o tamanho do Deus dos meus pais, o tamanho do Deus que eu servi até certa idade. Por que eu estou passando por tudo isso? E eu comecei a fazer esse caminho de volta. E nesse trajeto, nessa procura, por encontrar de novo o meu lugar nos braços do Pai, eu vim morar por uma série de circunstâncias. Eu morava do outro lado da cidade, para vocês terem uma ideia, eu morava lá perto do Parque Barigui. Mas o Senhor me trouxe para cá, para essa rua aqui, 2 quadras para baixo. E eu passava aqui, eu via essa igreja e algo me chamava a atenção, mas eu dizia, não, aqui eu não vou vir, é muito perto da minha casa. E eu fiquei relutando, mas eu sempre via e eu ardia no meu coração o desejo de estar aqui. E eu, um certo dia, passando por aqui com o meu filho mais novo, Felipe, já estava cantando, a pastora Eleísa, né, o grupo de louvor já estavam aqui cantando, e nós passamos aqui e o Felipe falou, mãe, vamos entrar. E eu relutei um pouco, mas eu entrei. Mas, irmãos, o que eu quero contar para você é que quando eu coloquei o meu pé na soleira daquela porta, eu fiz isso daqui, uma presença de Deus tão tremenda, me acolheu ali, parece que eu senti um abraço tão grande assim do Espírito Santo. E foi por isso que eu me vi no lugar do filho pródigo, porque quando ele chegou na casa do pai, ele achou que ele ia ser recebido, ele queria ser recebido como um dos seus empregados, e o pai o recebeu como filho. E foi o que aconteceu naquele dia, quando eu cheguei aqui, e eu entrei, e eu sentei, e eu comecei a chorar, e eu chorei da hora que entrei, a hora que fui embora, e todo mundo ficava me olhando, acho que, né, as pessoas pensavam, o que aconteceu com essa pessoa, o que está acontecendo com ela, né, por que chora tanto? E eu fui para casa, e eu voltei outras vezes, e cada vez que eu chegava aqui, eu sentia como se eu estivesse tomando um banho de chuveiro. Sabe aquele dia de muito calor, que você está precisando de um banho, e você entra e você se refresca com aquele banho, e você sai dali se sentindo leve, à vontade, com as tuas forças recuperadas, revigoradas, e era assim que eu me sentia cada culto que eu entrava aqui. Mas quando eu comecei a vir frequentemente, eu tinha muito medo de vir aqui na frente, porque eu achava que, sabe, que quando o pastor colocasse a mão sobre a minha cabeça, algo poderia acontecer, eu poderia, de repente, manifestar
algum demônio, porque eu fiz tantas coisas erradas e eu achava assim que eu estava tão carregada e que isso poderia acontecer aqui, mas como eu falei para vocês que eu ia me sentindo cada dia mais limpa, quando eu chegava aqui e assistia o culto, um dia eu vim aqui na frente para receber uma oração, e a hora que o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui renovada com o Espírito Santo. Porque eu tinha sido batizada com o Espírito Santo quando eu tinha meus 13 anos de idade, e eu fui renovada com o Espírito Santo naquele dia. E quando eu ouvi falar, o pastor, a gente lê e fala tanto dessa história, mas no domingo passado, o Senhor ministrou tão fortemente no meu coração, que é assim que Ele faz com a gente. Ele não nos espera com uma vara na mão, Ele não nos espera com um cajado, mas Ele nos espera com o seu abraço. E eu fui alcançada pelo Senhor, Ele colocou um anel no meu dedo, Ele calçou uma sandália nos meus pés, e o Senhor me acolheu. E como aquele filho pródigo, eu me senti acolhida, amada, filha, não empregada, mas filha. Então, não podia deixar de contar, de falar para você do que Deus faz na vida da gente. Não foi só com o filho pródigo, Ele fez comigo. E se Ele fez com o filho pródigo, Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu não sei, de repente, qual é o teu sentimento, o que você pensa. De repente, você diz assim, não, eu saí, mas eu já fiz tanta coisa errada, para mim não tem mais jeito. Mas eu digo para você que com Jesus tem jeito sim, porque Ele dá jeito para todas as coisas. Ele conserta, Ele arruma, Ele transforma tudo na nossa vida. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar, o que Deus falou tremendamente no meu coração, que Ele pode mudar, transformar, não importa a nossa situação, o que importa é nós começar o caminho de volta, não é uma rota fácil. Começar o caminho de volta não é fácil. Você precisa ter coragem, você precisa ter muita determinação, mas você precisa retomar o caminho de volta. A partir do momento que você retomar, o Pai vai estar lá com os braços abertos, te esperando. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que semana passada eu falei algo, e isso vale e continua valendo, que o filho pródigo ele sai para uma terra distante, né? Mas essa distância não é, nessa história, essa distância ela não é tão grande para que ele não pudesse voltar. Então, independente do ambiente, independente de onde você está, se você está assistindo isso agora, você não está longe o suficiente para que não tenha um caminho de volta, para que você não consiga retornar para a presença do Senhor. O único caminho que você não consegue, ou melhor, a única distância a qual nós não conseguimos retornar ao Senhor, é se você morrer. Se você morrer sem o Senhor, se você morrer sem a salvação, se você morrer sem reconhecê-lo, sem se alinhar, sem se corrigir, sem se arrepender, aí não tem mais jeito. Agora, se você está a uma distância, longe de Deus, mas ainda está aqui, tenha certeza que tem espaço e tem tempo para você voltar. É fazer o que a pastora Casturina fez no testemunho dela, dar o passo de volta. Mas vamos lá. Nós vamos ler agora Lucas no capítulo 15, e vamos ler agora sobre a história do irmão mais velho, sobre o que acontece com esse irmão nessa história. Lembrando que isso é uma parábola, e a parábola ela é uma história, ela traz um exemplo, ela traz uma história que não é real, mas ela ilustra algo para trazer uma mensagem. Lucas capítulo 15, versículo 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Repita comigo, estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, está vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar um bezerro gordo.
O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma das suas ordens. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para que eu pudesse fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós queremos exaltar o nome do nosso Senhor. Quero te agradecer por mais uma oportunidade de trazer a tua palavra nessa noite. Espírito Santo, venha trazer vida a essa palavra. Venha vivificar em nossos corações e que ela venha trazer sentido. Não venha passar a mão no nosso ego, nem inflá-lo, mas venha de encontro àquilo que nós precisamos mudar e ser transformados. Queremos, Deus, ser confrontados pela tua palavra, porque sabemos que assim ela irá nos transformar. Queremos também ser acariciados por ela, porque ela também tem essa capacidade de nos trazer paz e tranquilidade. Mas nós queremos que a tua vontade seja feita. Por isso, Espírito Santo, faça aquilo que lhe apraz. Nos convença da verdade da palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para você responder no começo, ou repetir, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. O que o filho mais velho estava fazendo no campo? Caçando pombinhas? Andando com a sua moto? Andando de triciclo, né? Aproveitando? Não, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando, ele estava dando o melhor dele naquilo que ele podia para deixar o pai feliz. Então ele estava, não de bobeira, como se costuma dizer, mas ele estava fazendo algo importante, ele estava trabalhando, ele estava dando o seu melhor. Só que na volta dele para casa, ele começa e percebe algo diferente acontecendo. Algo que não era habitual, que não estava todos os dias, né, acontecendo ali, que era uma festa. E ele mesmo sabia que se havia uma festa, tinha algo importante acontecendo. E aquilo atrai a atenção dele, e ele rapidamente chega para um dos funcionários e pergunta: ei, o que está acontecendo? Por que tem essa festa? Por que está acontecendo esse movimento todo aqui? Não estou sabendo de nada, não me avisaram de nada, o que é que está acontecendo? E aí esse servo simplesmente responde para ele o que está acontecendo. Olha, teu irmão voltou. E o melhor, o teu pai encontrou ele com vida, encontrou ele bem, ele está com saúde, ele retornou de novo. E com certeza Jesus deve ter enfatizado nessa história, quem sabe na hora dessa resposta desse empregado, uma alegria e uma exultação para trazer para aquele pessoal um contexto de alegria de ter recebido aquele irmão de novo. Pensa só, digamos que você tem um irmão, não sei quem tem irmão, quem não tem, mas enfim, digamos que você tem um irmão e esse irmão sumiu. Ou você tem um parente, esse parente sumiu. E você está ansioso, todos os dias, quem sabe você pensa, poxa vida, gostaria muito de reencontrar meu irmão. Quem sabe ele foi morar muito longe, mas de alguma forma você quer se reencontrar de novo com essa pessoa. Passa dia, e vem outro dia, e você não vê. E de repente você sabe que essa pessoa chegou. De repente você tem a notícia que essa pessoa veio, que o seu irmão está ali de volta. Qual é a primeira atitude que você teria? Entrar para dentro da casa com tudo, abraçar teu irmão, dar um beijo nele, falar que bom que você está aqui. Mas essa não foi a recepção do irmão mais velho. Em contrapartida, o irmão mais velho fica indignado, fica irritado. Só que essa irritação dele tem um motivo e tem um propósito. E Jesus, quando ele começa a contar essa história, ele não fala essa história à toa, mas ele faz com um motivo, como nós já conversamos isso na semana passada. O empregado responde ao seu irmão voltou para casa vive com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. Aqui começou um problema dentro da vida desse irmão mais velho. Jesus queria mostrar para eles que o mesmo sentimento que, quem sabe, aqueles fariseus possuíam, porque na mente deles, como nós falamos na semana passada,
Eles ouvindo essa história, eles pensavam exatamente como esse irmão mais velho estava pensando. Não deveria ser aceito, deveria ter sido expulso, não era digno, não deveria receber nada. Pelo contrário, devia ter sido chutado da porta da casa. Não deveria nem ter colocado o pé para dentro do quintal. Esse era o sentimento que havia dentro deles, e Jesus começa a narrar isso para eles. E quando Jesus começa a colocar os detalhes dele ter sido recebido com vida e foi matado um bezerro gordo, nós lembramos do quê? Que o bezerro gordo simbolizava algo extremamente importante, porque o bezerro não era feito, não era usado aquela carne, se não houvesse um motivo extremamente especial. Só que para o irmão não tinha nada de especial. Porque dentro daquele coração, daquele irmão nessa história, o que havia ali? Revolta. Porque um irmão que simplesmente virou as costas para o pai, um irmão que simplesmente negou e rejeitou e fez passar a maior vergonha do mundo, voltou belo e formoso para dentro da casa do pai. O que deixa ele indignado é o preço que isso possui. Não é só o preço de um bezerro gordo de uma festa, mas o preço de ele ser reconhecido, de ele ser aceito, de ele ser reintegrado à família de novo. E não só ser reintegrado agora, mas agora ele passa a ter o quê? Direito da herança de novo. Agora reduzida porque ele gastou. Mas ele foi reintegrado e passa novamente a ter direito. Se o pai morrer, ele tem direito a 1/3 novamente. Então para pensar. Você tinha um prêmio para receber. E aí você pensa assim, poxa vida, estou com o meu prêmio aqui. E de repente aparece alguém e fala assim, olha, eu também tenho, eu fui sorteado com um número igual. Eu falei, pô, mas agora eu vou ter que dividir? Daí você já fez até as contas, você vai para Dubai, você vai para Miami, você vai para não sei aonde, você vai ajudar tantos missionários. Falou, mas agora não vai sobrar quase mais nada para mim. Sabe, o contexto é basicamente o mesmo. O contexto do sentimento é basicamente o mesmo. Só que entramos num lugar aqui, e às vezes nós entramos nesse mesmo lugar, aonde nós achamos que por sermos obedientes à palavra, por fazermos tudo aquilo que Deus mandou fazer, nós temos o direito. E aí entra o nosso problema. Por isso que eu falei para você que dava tempo de ir embora, porque nós às vezes fazemos a mesma coisa. O filho mais velho, ele corre em dizer, quando ele começa a rebater ao pai, tenho trabalhado como escravo, tenho obedecido às tuas ordens, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Então ele começa a citar todos os motivos que era possível ele falar, para justificar o porquê ele estava chateado. E quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa com Deus? Deus, mas eu leio a palavra todos os dias, todas as manhãs, eu tiro meu tempo com Deus, eu não falto a célula, eu não falto o culto, eu não chego atrasado. Você tem que me responder. Você tem que atender o meu pedido. Você não pode me deixar passar por isso. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós agimos exatamente como o irmão mais velho? Sabe, então, às vezes parece que o irmão mais velho está tão distante de nós, mas na verdade ele está muito mais perto do que nós imaginamos. E o problema da gente começar a trabalhar igual os fariseus, que os fariseus eram moralistas, eles achavam que porque eles faziam certo, eles tinham direito. Mas qual era o direito que eles achavam que tinham? O direito de, por fazer certo, eles tinham autoridade e autonomia sobre a decisão do pai. E eles não tinham essa autoridade sobre o pai. O fato deles fazerem tudo certo era simplesmente o que ele deveria fazer. E Jesus está rebatendo exatamente isso sobre os fariseus. Ele começa a colocar eles para pensar. E automaticamente começa a colocar nós para pensar também. Então esse irmão mais velho, ele começa de forma indireta, ou quem sabe até direta, exclamar, nunca desobedeci às suas ordens, eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Nós também temos direitos. Direito de ficar calados e obedecer ao Senhor. Direito de muitas vezes não dar uma resposta para a sua liderança. Muitas vezes não dar uma resposta ao Senhor. Simplesmente porque nós temos que saber qual é o nosso lugar no Senhor. Sabe, mas nós temos essa tendência de querer nos justificar, de querer mostrar o quão bom nós somos. Aí entra uma pergunta para mim e para você. Quando você evangeliza alguém na rua, nós estamos agora fazendo o trabalho, né? Já vou até fazer a propaganda antecipada. Dia 13 nós vamos ter mais uma ação aqui na igreja,
né, do Amor em Ação, onde nós evangelizamos moradores de rua, evangelizamos, né, os moradores do bairro. Mas a pergunta é, por que é que você evangeliza alguém que está na rua? Por que você evangeliza alguém que não conhece a Deus ainda? Como você olha para alguém, como eu olho para alguém que entra dentro da igreja, em uma conduta que eu não concordo ou que eu não valido? Como nós olhamos para essas pessoas? Eu evangelizo para que ela se sinta, ou para que ela se coloque em uma posição a qual ela esteja digna de sentar ao meu lado? Ou eu evangelizo porque eu quero ver a transformação e realmente a mudança dela? Porque eu quero ver a salvação dessa pessoa? Como é que nós agimos? Como nós falamos? Como nós levamos? Quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus esse ano? Se nós realmente nos importamos com as pessoas, se nós importamos com a salvação e com aquilo, com o legado que Jesus deixou, como nós agimos? O que nós estamos fazendo? Essa é a resposta que nós temos que dar ao Senhor. E essa era a resposta que esse irmão mais velho estava dando, e era essa resposta que os fariseus estavam dando todos os dias. Porque algo que fica muito claro na história do primeiro irmão, do irmão mais novo, era uma atitude de desrespeito. Nós falamos sobre isso semana passada. O irmão mais novo desrespeitou de forma absurda o pai. Isso ficou extremamente claro. Ele simplesmente tinha uma relação de interesse, a qual ele queria simplesmente fazer o que lhe desse na telha com o que ele tinha, sem que o pai opinasse e ele pudesse ser independente. Desrespeito total. Agora, qual respeito o irmão mais velho está dando a esse pai? Porque se eles primavam nessa época, e hoje os valores não deveriam ter mudado, mas se ele respeitava, se a sociedade respeitava alguém que valorizava os seus pais, alguém que respeitava a forma como eles chegavam e se comunicavam com esse pai, quem estava sendo mais desrespeitoso aqui? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? Porque quando esse filho chega, ele nem tem o trabalho de chegar para o pai e falar assim: saudoso pai, eu quero entrar na sua presença agora, me perdoe pelo que eu vou falar, mas eu não concordo. Não, ele simplesmente chegou com os dois pés, tratando o pai como se fosse um empregado, como se fosse um sócio, como se fosse um subalterno. Não concordo com você, você recebeu ele assim, assim, assim. Como você faz isso sem me comunicar? Mata um novilho, faz uma festa e não pede minha autorização. É basicamente nesse tom que ele está falando com o pai. Agora, quem é que desgraça mais a moral desse pai? O mais novo ou o mais velho? Mas aqui não é uma disputa. Se formos olhar, os dois fizeram a mesma coisa. Se formos olhar, os dois filhos eram exatamente iguais. Um queria viver pelo seu autoconhecimento. Um queria viver ao seu bel prazer, vivendo da forma como ele achava que era necessário. Eu faço as minhas escolhas, minha casa, minhas regras, minha vida, minhas regras, tem que ser do meu jeito e não aceito a opinião de ninguém. Nós, como pastores, constantemente vemos e atendemos pessoas desse jeito. A pessoa vem e às vezes te dá de dedo: quem é você para falar o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer? E aí nós temos que ser muito objetivos e muito claros. Eu não tenho nada, mas a palavra tem tudo, você faz se quiser. A questão é: estou querendo ensinar a Deus como Ele deve fazer? Porque nas duas histórias acontece a mesma coisa. Um filho mais novo que acha que o pai não tem autonomia para dizer para ele o que ele deveria fazer com a riqueza, e ele simplesmente pega tudo e vai embora e faz o que quer. E o filho mais velho que agora, por achar que o pai não tem capacidade suficiente, quer dizer para o pai o que ele tem que fazer. Então nós vemos que os dois filhos estão perdidos em si mesmo. Tanto aquele que não tinha vínculo nenhum com a obediência e com a palavra, porque quando ele fala aqui sobre ser obediente às tuas ordens, Jesus está fazendo um paralelo com os mandamentos, trazendo aos fariseus a obediência que eles tinham aos mandamentos e às leis. Então, algo que tem que ficar muito claro para nós é que obedecer e fazer, muitas vezes te coloca, às vezes, num lugar mais longe do que se você não conhecesse. Porque o obedecer, ele vai falar exatamente ou diretamente com a intenção que tem dentro do nosso coração.
Para que é que eu obedeço a Deus? Por que eu faço as coisas corretas? Simplesmente para chegar em um lugar onde eu coloco Deus em um canto onde Ele se torna meu refém e Ele tem que fazer tudo o que eu quero porque eu obedeço e faço tudo o que Ele espera? Ou eu simplesmente faço porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e Ele merece a minha retidão? O que está aqui dentro vai revelar o resultado fora. Então, o que eu e você temos que começar a sondar é a nosso coração, é a intenção que existe dentro do nosso coração. Eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, mas eu vou trazer os pontos principais aqui. Esse pai, ele traz uma resposta à rebeldia desse filho. Ele traz uma resposta para os dois, mas agora nós vamos falar só sobre o mais velho. Porque esse filho mais velho chega, senta do lado de fora, só o ato que ele faz de sentar do lado de fora já é um ato de desrespeito. Por quê? Porque ele deveria simplesmente falar assim, poxa vida, meu pai ele é muito mais experiente do que eu, ele tem muito mais vivência do que eu, e por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda, ele sabe o motivo pelo qual ele recebeu meu irmão. Quem sabe eu não estou entendendo agora, mas ele deve ter um motivo muito especial para receber ele dentro de casa. Então eu vou me alegrar com ele. Eu vou entrar e vou sentar à mesa também. Só que não é isso que acontece. Ele senta do lado de fora. E sabe qual que é uma das desonras maiores, além de ele ter que fazer, todo esse papelão de ficar ali fora? Além de ele rebater com o pai? É de fazer o anfitrião da festa ter que se deslocar da festa para implorar. O pai, além de tudo, tem que sair da festa e implorar para que o filho entrasse de novo. Isso era uma vergonha absurda para um anfitrião de uma festa, no nível da festa a qual ele estava oferecendo. Ele tinha que parar com a recepção, com toda a alegria, com todo o cortejo, com tudo que estava acontecendo ali, para ir lá falar com aquele bebê chorão. Por gentileza, meu querido, vamos entrar. Teu irmão estava perdido, agora ele está vivo, ele está bem. Vamos lá, vamos se alegrar junto comigo. Mas não, ele decide simplesmente ficar do lado de fora. Mas o pai com todo amor. Porque é que nem a pastora Castorina falou agora há pouco, né? Agora há pouco. Como era antigamente, quando você era criança? Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, né? Mas quando você fazia algo errado, né? O pessoal da velha guarda aí, a mãe olhava lá do portão, né? Passa para dentro. E com um pedaço de vara desse tamanho, né? E mãe, não me bate. Não vou bater, não. Você passava uns 5 metros longe, né? Mas a Vera, acho que a vara era elástica, né? Ela pegava. Só que Jesus não é assim. Deus não é assim. E o que Jesus está querendo mostrar é um pai a qual eles não estavam acostumados a ver. Jesus queria mostrar para eles e fazê-los compreender um amor de um pai que eles ainda não compreendiam, que eles ainda não entendiam. E quando Jesus traz essa reflexão, ele traz a resposta de um pai que, aos olhos dele, eles estavam ansiando e esperando um Jesus falar assim, e esse pai mandou castigar esse filho. Era a coisa que eles estavam esperando Jesus falar. Mas Jesus vem e fala assim, mas o pai chega para esse filho e fala, meu filho, meu amor. Com o mesmo amor que ele recebe o filho mais novo, com a mesma calma, com o mesmo amor, ele fala com o irmão mais velho. Só que quando ele fala isso com o irmão mais velho, ele chega para o irmão mais velho, nessa explicação, e está dizendo assim, ei meu filho, eu não quero deserdar o seu irmão. Não é essa a minha intenção é recebê-lo. Mas da mesma forma, eu também não quero deserdar você. A escolha de entrar agora é sua. A mesa está lá, você entra se você quiser. A escolha está disposta aos dois irmãos. A diferença é que um chega, se arrepende, traz toda a sua desculpa e é recebido por esse pai e senta à mesa, é revestido, tem roupas novas, tem aliança nova, tem sandálias novas e é tratado à mesa. A diferença do outro que olha para si mesmo, olha para a sua moralidade, olha para tudo que ele sabia fazer e toda a sua capacidade, tudo que já tinha feito.
e se coloca num patamar acima de olhar para o irmão e entender que ele não valia nada. E não só fazendo isso, ele olha para o pai e se coloca acima do pai. E fala, quem é você para tomar essa decisão sem escolher, sem me consultar? E aí esse pai, com muito amor, fala, a escolha é sua. Ou você fica ou você entra. Só que, quando tudo isso acontece, sabe aquelas séries, né? Agora acho que eu não vi mais, eu vi isso mais em coisa mais antiga. Não vou nem falar antiga, senão parece que eu sou velho, né? Mas, quando tinha o final de um capítulo de alguma coisa, de uma série, de um desenho, normalmente em desenho acontecia isso, né? E eles falavam assim, será que eles vão se reatar? Como será que vai ser o desfecho dessa história? E eles faziam aquela expectativa, né? Para ver qual que seria a cena do próximo desenho. Será que eles vão ali, né, conseguir o filho mais velho, amolecer o coração e aceitar o filho mais novo? E eu acredito que dentro do coração daqueles fariseus aconteceu a mesma coisa. Eles estavam esperando um desfecho de Jesus. Só que na hora que eles vão, e agora, o que será que vai acontecer nessa história? Será que o irmão mais velho entrou? Será que ele sentou à mesa? Será que ele jantou? Jesus acaba a história ali. E Jesus para por ali. Só que a história não para ali. Porque nos próximos capítulos, na sequência de tudo, Jesus vai começar a mostrar para eles o que era de verdade o pecado, o que era realmente quem está perdido, ou o que significava estar perdido, e o que de verdade era ser salvo. Porque eles tinham uma visão completamente distorcida do que era pecado, do que era estar perdido, e do que era ser salvo. Porque na visão deles, por eles estarem fazendo tudo certo, do jeito certo, respeitando a tudo, eles já estavam salvos. Mas não era bem por aí, e não é bem por aí. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a salvação vem pela fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie. Ponto, acabou. Não é pelo aquilo que você é capaz de fazer. A diferença é que as obras têm que acompanhar aqueles que estão salvos. E não só as obras vão te salvar. E era exatamente isso que Jesus queria trazer a eles. O filho mais velho, ele faz um comentário nessa história e fala assim, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Quantos de nós já chegamos em uma oração a Deus e falamos assim, Deus, por que você deixou acontecer isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Tenho sido fiel no dízimo, tenho sido fiel na oferta, tenho vindo em todos os cultos, tenho lido a tua palavra, já li ela 50 vezes, tenho feito tudo isso para você. Tenho sido basicamente um escravo diante de você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca te pediu para trabalhar para Ele. Lembra do que você ouviu na oferta agora há pouco? Ser um escravo por amor? Ele nunca nos pediu para trabalhar para Ele, mas sim trabalhar com Ele, que faz toda a diferença. É quando alguém te chama para um trabalho voluntário e você vem, não porque você vai receber algo, até porque se é voluntário não tem ressarcimento. Você vai porque você ama, você vai porque você gosta, você vai porque você quer fazer. Deus nunca nos quis obrigado. Deus nos quer por sinceridade, por amor. A questão é que com esses dois filhos, existem dois caminhos. E os dois caminhos levam para o mesmo lugar. Que é buscar e encontrar a felicidade e a realização. Os dois tinham a mesma coisa, só que de formas diferentes. Um queria buscar a felicidade e a realização nas suas escolhas, fazendo as coisas do seu jeito, à sua maneira. E o outro queria a mesma coisa, buscar a felicidade, buscar a realização, sendo obediente, fazendo tudo o que queria para ter autonomia e o poder que o pai tinha. Só isso que eles queriam. Os dois queriam o poder, os dois queriam estar acima do pai, mas cada um à sua forma. A questão é como nós estamos entrando diante da presença do Senhor. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual? Porque a forma e o caminho a qual nós decidimos seguir, seja pelo irmão mais novo, seja pelo irmão mais velho, elas vão determinar como nós enxergamos a verdade de Deus. Vão determinar como nós enxergamos o Evangelho, como nós moldamos a compreensão das verdades na nossa história. Como é que nós estamos enxergando? Porque o irmão mais velho, ele tinha muito da questão a questão moral, né? A qual ele tinha que ser obediente, a qual ele tinha que ser extremamente correto. Primeiro, porque eles sabiam que eles eram um povo escolhido.
E por ser um povo escolhido, eles entendiam que fazendo tudo o que tinham que fazer, eles seriam salvos. Lembra que quando a gente vai para o final da história da Bíblia, algumas pessoas vão chegar diante de Deus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E qual é a palavra que muitos vão ouvir? Aparta-te de mim, porque eu não conheço você. Você não vai ser salvo pelo serviço que você fez. Então toma cuidado, vamos tomar cuidado por como nós estamos fazendo a vontade de Deus. Como nós estamos exercendo o nosso ministério diante do Senhor. Se é para cumprir um protocolo ou se realmente é para adorar e falar: Deus, você é digno de toda a glória, você é digno de toda a honra, e eu estou aqui para fazer a tua vontade de verdade. Que é sobre aquilo de nós olharmos para a mão de Deus esperando o que Ele tem a oferecer e não quem Ele é. E os dois estavam em busca daquilo que o Pai tinha a oferecer. E nenhum dos dois estava buscando quem o Pai era. Então é sobre isso que Jesus está trazendo essa história. No primeiro filho nós vemos o retrato do pecado, no filho mais novo. Humilha a família, vida consumista, descontrolada. No segundo mais velho nós vemos alguém obediente aos mandamentos, porque era sobre isso que Jesus estava falando. Tinha tudo sob controle, era disciplinado. Só que um sendo mal, sentou à mesa. E outro sendo bom, ficou do lado de fora. É sobre como nós estamos sendo diante do Senhor. É sobre como nós estamos exercendo a nossa vida diante de Deus. É como nós estamos oferecendo ao Senhor. A questão é que nenhum dos dois foi impedido de sentar à mesa. Está fechado. Aí. A questão é que os dois foram convidados para estar à mesa. Para eles, isso era algo que nunca tinha sido ensinado, porque ia contra tudo aquilo que eles haviam aprendido, a tudo aquilo que eles haviam visto até aquele momento. Só que eles não estavam atentos ao que viria, porque no livro de Isaías, do profeta Isaías, o que vinha se falando? Que viria que Jesus iria ser levantado, que ele ia pagar o preço pelo pecado de todo mundo, ia reintegrar e colocar todo mundo numa posição. Mas eles estavam mais preocupados sobre fazer o correto e estar acima de alguém do que com a própria salvação em si. Porque eles queriam a salvação pela obediência, pelo mérito. E ninguém vai ser salvo por mérito, querido. Não é pelo mérito, nenhum de nós merecemos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus e acabou. Não existe alguém certo nessa história, nem eu e nem você. Todos nós precisamos alcançar a nossa salvação pela fé. E a partir dessa fé, as obras vão ter que nos acompanhar. A retidão à palavra, a obediência a ela. Mas não vai ser só isso que vai te levar. É a tua fé, crer que Jesus realmente é Senhor na sua história, na nossa história, Salvador da nossa vida. Fato que nenhum dos dois filhos amava aquele pai de verdade. Eu falei para você que dava tempo de ir embora, né? Quando alguma coisa acontece comigo, com você, e isso nos traz, de certo modo, um prejuízo, nós agimos às vezes exatamente como esse irmão, onde nós vemos mais o preço daquilo que está acontecendo, daquilo que está nos prejudicando, seja financeiro, ou seja pela sua moral, seja pela sua conduta, seja pelo seu status. Mas se algo te fere, o quanto você está disposto a perdoar? Se algo vem contra você, o quão disposto você está a continuar? Porque eu falei para você no começo que o fato daquele irmão mais novo ter entrado e sentado na mesa e parece que nada aconteceu.
Parece que simplesmente ele sentou na mesa como se nada tivesse acontecido, como se tudo que ele tivesse feito, ele fez, não aconteceu nada mesmo. E quantos de nós olhamos para as pessoas que às vezes são recebidas na presença de Deus? Pessoas que são alcançadas e a gente olha para elas assim, mas fez tudo o que fez e está aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa história mostra um preço. Alguém pagou um preço. A questão é que quem pagou o preço não estava preparado para pagar esse preço. Porque quando o irmão mais velho recebe a notícia, o que pesa de verdade no coração dele? O prejuízo que ele estava tendo. Ele estava tendo um prejuízo. E quando ele tem esse prejuízo, amarga o coração dele. Amarga demais. Porque ele, poxa vida, eu não podia pagar esse preço. Por que cai sobre mim esse negócio? Então a questão é que um preço sempre vai ser pago. A questão é, quem está pagando o preço está pronto para pagar esse preço? Por isso que quando eu comecei a olhar para esse texto e olhar para tudo que eu estava estudando, eu falei, Deus, tem tudo a ver com a Páscoa esse negócio aqui. Tem tudo a ver. Por que eles não conseguiam compreender? Porque até então eles não entendiam que um sacrifício de Jesus era possível. Eles não conseguiam compreender o que era o sacrifício de um semelhante que as profecias vinham trazendo. Eles achavam que o sacrifício era eles levarem uma pombinha, levarem um animal perfeito para sacrificar pelos pecados. Mas Jesus queria trazer um sacrifício, ele estava ensinando a eles que viria um sacrifício ao qual realmente ia tirar eles e libertar de verdade. Mas alguém ia ter que pagar o preço. Um irmão mais velho ia pagar o preço. Mas não era esse da história, mas sim o próprio Cristo. Sabe, então, quando Jesus está trazendo isso, ele está falando assim, ei, vai chegar o momento. Vocês podem não compreender, mas vai chegar um que vai pagar esse preço. E é exatamente sobre esse Jesus que nós estamos celebrando hoje. É entender que ambos os irmãos estão sendo amados, independente de quem é o irmão mais velho ou quem está o irmão mais novo. Mas todos nós estamos amados e fomos convidados a participar desse banquete. O que prende o irmão mais velho lá fora é uma coisa chamada orgulho, que muitas vezes nos prende do lado de fora daquilo que Deus tem para fazer na nossa história. Quantas e quantas vezes o orgulho nos impede de chegar e viver a excelência daquilo que Deus tem para nós? No Lucas, no capítulo 18, versículo 14, diz assim, o humilde está dentro, mas o orgulhoso fica do lado de fora. Resumindo, o texto está dizendo isso para nós. Quando o publicano e o fariseu, nesse texto de Lucas 18, está lá, o que o fariseu faz? Ele fica de pé, levanta a cabeça e começa a falar, eu não sou como esse publicano, esse cobrador de impostos. Eu sou reto, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu obedeço. E aí aquele publicano lá no canto, sem falar quase nada, balbuciando algumas coisas, fala assim, Senhor, eu reconheço, eu sou um pecador. Realmente eu sou um pecador. E aí Jesus, contando essa parábola, fala para eles assim, qual é aí que recebeu realmente, teve a oração recebida e respondida? Sabe, então não é sobre aquilo que eu e você somos capazes ou podemos fazer, mas é sobre o coração que eu e você temos diante de Deus e sobre aquilo que estamos fazendo, o porquê é que nós estamos fazendo. Nós precisamos realmente do amor acolhedor de Deus sobre as nossas histórias. E aqui nós vamos encerrar. Se você pegar e ler o capítulo 15 de Lucas, você vai ver 3 parábolas ali. Uma parábola que é sobre a dracma perdida, que é a segunda. Uma parábola que vai falar sobre uma ovelha perdida. E o que é interessante nessas 2 parábolas é que uma ovelha se perde, o pastor, por ver que aquela ovelha era importante, ele vai atrás da ovelha. Na segunda parábola, Jesus conta e fala sobre uma mulher que tinha 10 moedas de prata, e ela perde uma, e por perder aquela uma, ela vê um valor nela. E ela acende as luzes, acende as candeias e vai atrás daquela moeda até encontrar. Nas 2 primeiras parábolas, existe uma festa, e é onde eles chamam, olha, encontrei a ovelha, então vamos nos alegrar, vamos festejar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. E aí na segunda, a mulher acha a dracma, e fala assim, vamos festejar, porque eu achei a dracma que estava perdida. E quando Jesus chega na história, ou na parábola do filho perdido, o que é que os fariseus estavam esperando Jesus falar? Cadê o pai que vai atrás do filho que se perdeu? Era exatamente isso que ele estava querendo, que eles estavam esperando Jesus falar.
Cadê o pai que foi atrás? Mas o pai não vai. Porque, ou melhor, cadê o irmão, né, que deveria ir atrás? Porque qual era o papel do irmão mais velho? Porque tem um sentido todo de Jesus falar sobre o irmão mais velho aqui. Lá em Gênesis, qual é a história que eu e você conhecemos e que eles conheciam sobre o irmão mais velho e o irmão mais novo? Vocês lembram? Caim e Abel. E Deus fala nessa história de Caim e Abel que o mais velho tinha responsabilidade sobre o mais novo. Então, o que Jesus estava trazendo para eles era o quê? Fazer eles pensarem, ou pelo menos raciocinarem, e a expectativa deles era: o irmão mais velho com certeza vai atrás do irmão mais novo, porque foi isso que a gente aprendeu e que a gente ouviu de Moisés. Mas não é isso que acontece na história, e provavelmente isso causou um choque neles. Só que o que eu e você temos que entender, que existia um irmão mais velho que estava extremamente pronto, que era Jesus, para ir atrás de mim, atrás de você, e nos resgatar do mundo do pecado. Se você puder, fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Existe uma história, essa história ela é real, de um irmão que ele tinha um irmão mais novo, e é uma história verídica, que ele foi para a guerra do Vietnã. E chegou em algum momento dessa guerra, a qual ele não conseguia mais, ele não recebia mais mensagens do irmão mais novo. E preocupado e sem saber o que fazer, ele vai para o Vietnã sozinho e vai atrás desse irmão. E ele quer por toda a lei descobrir aonde está esse irmão. E o mais interessante dessa história, que tanto uma nação quanto outra na guerra, nenhum dos inimigos pega esse irmão que está em busca do seu irmão. Porque eles olham e ficam, como se diz hoje, ficam de cara, né, com a atitude dele. Fala assim, não, vamos deixar ele procurar, porque ele merece encontrar o irmão. Se ele vai achar, eu não sei, mas vamos deixar ele procurar. E ele fica conhecido exatamente como o irmão que procura. Sabe, o que eu e você estamos vendo hoje na Páscoa é justamente olhando para um irmão mais velho que vai em busca e vai ao nosso encontro. Um irmão que olha para mim e para você e sem medir esforço, sem medir qualquer tipo de economia, que era exatamente o que esse irmão mais velho da história do filho pródigo deveria ter feito. Que era não olhar para o prejuízo a qual aquele irmão tinha trago, mas olhar com amor para aquele irmão e falar assim, pai, o nosso irmão foi embora. Não interessa o quanto eu vou gastar, mas eu vou atrás dele e vou trazer ele de volta. Quando Jesus vai para a cruz, querido, ele está falando a mesma coisa para mim e para você. Ele fala, não importa o preço que vai dar, não importa a dificuldade que eu vou passar, mas eu vou atrás de você. Eu vou trazer você de novo, eu vou trazer você para mim de volta. Sabe, então eu não sei como eu e você estamos nessa história. Quem sabe com o irmão mais novo, quem sabe com o irmão mais velho, ou já conscientes. Mas fato é que Cristo morreu por mim e por você. Fato é que Ele morreu por nós. Para que eu e você possamos olhar com o mesmo olhar de compaixão e de amor para os outros irmãos que estão aí fora. Quando você olhar alguém na rua, olha para essa pessoa e fala, cara, Jesus ama você, Ele morreu por você. E não só morreu por você, mas Ele nos colocou aqui para falar o quanto Ele te ama. Sabe, então passemos a ser realmente os irmãos mais velhos que esses irmãos mais novos precisam. Não vamos olhar para as pessoas com um olhar de desdém ou um olhar de superioridade, porque agora você tem teologia e o outro não tem. Porque agora você faz um curso de ativados no conhecimento e o outro não faz. Não. Estamos indo para o mesmo lugar, sendo resgatados pelo mesmo Pai, sendo resgatados pelo mesmo irmão mais velho e sendo capacitados para trazer os outros irmãos de volta. Que eu e você possamos olhar com amor para tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim e para você. Porque quando Jesus ele morre na cruz, Ele não está com expectativa de colocar você como um escravo, não. Ele simplesmente te reposiciona, te coloca como herdeiro de novo, co-herdeiro com Cristo, fazendo parte da família de novo, colocando um anel no seu dedo, para que você possa celebrar todos os irmãos mais novos que estão de volta à mesa. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Comece a apresentar diante de Deus toda a sua religiosidade. Às vezes é algo difícil, porque é difícil a gente olhar para dentro de nós e ver algo errado, né? É difícil às vezes a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que nós estamos fazendo algo simplesmente porque queremos um reconhecimento do Senhor.
É difícil quando você precisa de reconhecimento de alguém para ser validado por algo que você faz. Só que isso começa a mostrar para mim e para você o quão errados nós estamos. Quando você precisa de um elogio de alguém para validar o que você está fazendo, é porque você não está fazendo do jeito que deveria fazer. Quando nós precisamos ter um elogio de Deus para alguém se levantar e falar, realmente, meu filho, tenho me alegrado do que você está fazendo. Deus não precisa fazer isso, porque nós temos que ter o coração sério, reto e sincero diante do Senhor. Então eu quero, Deus, que agora, por meio do Espírito Santo, você venha de encontro aos nossos corações. Eu não preciso apontar o dedo para ninguém para dizer o que o A ou o B está certo ou está errado. A palavra de Deus diz que só você, Espírito Santo, é capaz de convencer os nossos corações do pecado e do juízo. Por isso, Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor, nessa noite, todas as nossas mazelas, todo o nosso egoísmo, toda a nossa insatisfação, quem sabe pela vitória do outro. Quem sabe dentro de você, a tua bênção não chega e quando você vê o outro alcançando, aquilo te traz um problema, aquilo te corrói por dentro. Porque você ainda precisa ser liberto de você mesmo, porque às vezes você está ainda dentro de você, perdido dentro das suas emoções e dentro do seu próprio sistema.